Fala, meus amigos. Vamos lá, vídeo de ações para a semana aí que eu sempre gravo no domingo, né? Gráfico semanal. Antes de começar a falar dos papéis da semana passada e dos para essa semana, só alguns recados. Eu gravei um vídeo só para o pessoal do Telegram. Eles me mandaram as ações que eles queriam que eu visse pelo gráfico semanal, então gravei para eles. E vou fazer sempre assim, um vídeo exclusivo para quem tá dentro das redes sociais, para quem tá dando aquela moral para mim. E se você não tiver no grupo do Telegram, pô, tem um QR Code na tela aí, ó. Muito fácil, aponta seu celular e entra pro grupo do Telegram e acabou. Aí no final de semana você me manda a ação que você quer que eu veja para você, beleza? Conteúdos exclusivos para quem tá no Telegram, tá? Então, Ibov, começando aí, porque vai ficar longo. Ibov deu continuação ao movimento altista, parou um pouquinho abaixo da média de 21, né? E basicamente aqui esse fibro traçado é o pivô de alta do gráfico semanal com objetivo no 117, tá? Seria muito importante que ao longo dessa semana a gente feche acima da média de 21, né? Para dar continuação a esse movimento. Ela tá aí na casa dos 111.400, então ficaria excelente para a gente um fechamento acima desse ponto ao longo dessa próxima semana, beleza? Dólar. Aqui ficou um pouco mais perigoso. O dólar perdeu a região que vinha acumulando desde agosto. No gráfico diário é mais fácil de eu ver, mas para quem me acompanha diariamente aí já sabe. Basicamente o dólar abrindo alvo para voltar para esse fundo aqui, 4.980 por ali. Quem sabe 4.900, que é o próximo alvo, tá? Deixa eu analisar o índice futuro também pelo semanal, né? Ele anda diferente do Ibov, porque o Ibov não tem gap, o índice tem. Então, basicamente aqui um pouco mais difícil, porque parou na média de 9 do semanal, enquanto o Ibov na média de 21, tá? Até rimou. Beleza? De qualquer forma, assim, tá entrando uma correção do movimento, tentando aqui esse fundo duplo, né? E claro que ele só é confirmado acima dos 125 mil. Independente disso, se entrar uma correção até os 123, já vai ajudar muita gente, que eu sei. Beleza? Bom, aqui estão as ações da semana passada que eu selecionei. Deixa eu só voltar aqui, tirar esses, que esses foram pedidos dos alunos, tá? Então eu vi Ciel, que seria uma possível venda perdendo a mínima aqui da semana anterior, né? 4,74, não aconteceu. O padrão ainda existe, tá? Então a confirmação de um topo que seria abaixo dos 4,78 confirmaria então um possível movimento aí em busca dos 4,40, 4,20 por ali, quem sabe até mais. Beleza? Então não aconteceu, já vou deletar, beleza? CPFL, aqui aconteceu, né, a confirmação do topo, mas o papel acabou fechando aí praticamente no 0 a 0 do ponto, né? Então, os alvos para baixo são aqui R$ 30, e aí quem sabe os 29 depois. E se tudo desse muito certo, lá na casa dos 26 e 10 por ali. Beleza? Bom, não devia ter tirado muito bem. Eletrobras, ó, confirmou aquele rompimento aqui, né, da semana anterior. Chegou a andar um pouco, acabou também voltando aí, ó, ao longo da semana. Andou metade do caminho aí para uma parcial de 1 para 1. Ainda tá válido, tá? O movimento tá válido, então foi bem interessante. Vamos ver se dá sequência ao longo dessa semana, beleza? Magalu. A Magalu foi sensacional, né? Então, o rompimento da máxima aqui, confirmação do fundo, ó, que para quem tava de olho, tinha um stop na faixa de 16% e chegou a subir 26%. Ou seja, para quem entrou pelo semanal, deu parcial, foi uma festa total essa semana em Magalu, mesmo com a história da Americanas. Tá? Marfrig acabou não confirmando o topo e por enquanto deu uma bagunçada, mas ficaríamos de olho para essa semana deixar mais um sinal de topo. MRV, que confirmou aqui o fundo e voltou, né, fechando aí perto da mínima da semana. Se perder os R$ 7, seria a continuação do movimento baixista e a estratégia que deu errado no padrão, beleza? Pets. Bom, Pets também confirmou aqui o rompimento daquele
um trapzinho de compra, né? Faltou volume para ser considerado de fato um trapzinho de compra, mas o padrão é esse, né? Chegou a acionar, também fechou um pouco para baixo do preço de entrada, mas o raciocínio permanece. Via que a gente estava de olho num rompimento de uma máxima aqui da semana anterior, também aconteceu. Não, infelizmente também não conseguiu responder à altura do que a gente imaginava. Tá bem enroscado. Cine, por outro lado, que chegou a romper a máxima, confirmou o fundo. Por outro lado, não, né? Tá igual, aliás. Até durante a semana chegou a andar legal, ó, mas bateu na média de 9 e voltou. Então, abaixo dos 3,86 seria o stop desse ponto. Quem andou de fato foram basicamente as ações lá dos Estados Unidos. Algumas delas andaram muito bem, ó. DraftKings, que a gente estava de olho, papel abriu, lindo, ó. Tinha aqui um risco de uns 10%, quase que dá 2 para 1 já, chegou perto de 2 para 1. Beleza, andou legal. GPS, também rompimento aqui desse candle, uma entrada um pouco mais antecipada, chegou, acho que chegou a dar parcial também de 1 para 1. Lumentech também confirmou o fundo aqui no gráfico semanal, 10%. Chegou a dar parcial também, muito bem. Mercado americano reagindo muito melhor. Nvidia, por mais que eu possa falar assim, nossa, olha aqui que legal o candle, abriu com um gap muito grande, então não vou nem contar, tá? Sim, poderia puxar a sardinha, mas não vou falar porque infelizmente o gap foi muito grande, então o movimento aconteceu, o raciocínio estava certo, mas não dava para entrar na operação, então não vou contar vantagem, coisa que não precisa, tá? Peloton também abriu com gap, mas esse fechou o gap rapidamente, abriu com um gap relativamente pequeno, né? Ó, aqui era 9,02, abriu a 9,09, voltou ao longo dessa semana aqui, já na segunda mesmo, acho que fechou o gap a 9,02 e aí deu uma acelerada boa para cima. Então, eu peguei no pontinho errado, mas mais ou menos aí, ó. Chegou praticamente a 2 para 1 ao longo dessa semana nesse papel. Muito bem, as ações americanas respeitando. E Tesla, que também acionou aí ao longo da semana, não andou tão bem, mas continua válido o movimento. Eu ainda acredito em Tesla, quem sabe dando um respiro dessa tendência tão direcional aqui, voltando, quem sabe, perto da 200 e tal, e chegando nos objetivos, tá? Eu vou deletar tudo isso aqui. Quem viu já sabe, quem me acompanha já sabe, então é isso aí. Agora eu vou colocar os papéis que eu separei, não são muitos, tá? Para essa semana, porque assim, para o nosso mercado realmente não ficou tão fácil, né? Foi uma semana que o que basicamente tinha para acontecer acabou acontecendo, então não tem muita coisa. Ó, a gente tem aqui poucos papéis, um só do lado dos Estados Unidos, o resto são nossos aqui, e uma BDR que é da Apple, tá? Então, ó, a Apple andou realmente legal essa semana para formar esse fundo aqui. Gostei. Acima desses 35,27 confirmaria então o fundo, né? Deixa eu ver, ó. A gente está falando aqui ó, na faixa de 6,5% de risco. Tem que chegar na média de 21. Eu sei que ela vai cair um pouquinho, aí tende a cair, né? Para chegar mais perto, por causa desses fechamentos. Então, mas basicamente a parcial seria nela e tem um bom objetivo aí se aproximando de 3 para 1 só para testar o último topo. Então, o Apple eu achei bem interessante. Sabesp vem de tendência de alta, parou na média de 21, testando basicamente esse topinho aqui como um suporte, completamente dentro da técnica que a gente espera e formou um fundo nessa semana. Não fechou tão bem a semana, né? Mas, ó, 55, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A gente está falando aí também, ó, de um stop relativamente tranquilo, na faixa de 7,5% e daria, ó, a parcial para testar o topo anterior. Como é tendência de alta, lembre-se, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Ogro, inclusive ele sempre repetia e ficou gravado. Em tendência de alta, resistências são rompidas, né? Em tendência de baixa, suportes são rompidos ou perdidos. Então a gente imagina, claro, por isso que eu coloco, por exemplo, uma parcial nesse ponto, que é sim relevante, pode se formar um padrão de reversão, se deixar né, mais um teste de topo frustrado nesse ponto, né? Seria um possível topo duplo, etc. Mas por vir de tendência de alta, a gente imagina que tem mais a probabilidade de romper o topo anterior.
Beleza, então é um gráfico semanal que gostei bastante por isso. A ES, ó, bem legal, também deixando aqui um fundo duplo no semanal com uma divergência altista. No rompimento da máxima aqui, que foi 9,65, ó, a gente estaria falando aqui mais ou menos 6,4 de risco. Ó, tem que passar. Aí é questão, né? Tem que entender os riscos também, mas tem que passar no rompimento aqui na confirmação desse fundo já estaria acima da média de 9 de 21, mas tem que passar um pouquinho para cima aqui do stop ATR para dar essa parcial, né? Então, ó, 6.3, 6.4 ali, tá? E aí, chegando perto da próxima resistência dos 10,60, a gente está falando aí de 1,5 para 1, um pouquinho mais, tá? Não é um daqueles padrões mais interessantes. O que eu gostei? Formação de fundo, divergência altista no gráfico semanal, isso é bem interessante, tá? E em regiões que a gente começa a identificar como pontos de defesa, beleza? Então, a gente teve um teste aqui em 2017, e aí 2019, ó, formou fundo para entrar na tendência de alta, e agora vem segurando nessa região, tá bom? Então, esse não é dos melhores, aqui eu entraria com a mão bem mais reduzida, mas, assim, acho bem interessante pelo que está envolvendo aí esse gráfico semanal. Ambipar, um papel em tendência de baixa também já há um bom tempo. Também deixando aí um sinalzinho de fundo no gráfico semanal. Aqui é uma questão difícil porque foge um pouco do que eu costumo trazer para vocês, né, no YouTube. Assim, mínima histórica que a gente tem aqui. Tem esses pontos como uma resistência, então também não é um dos trades assim que fala que o mercado ou que o ativo te chama, te obriga a entrar, né? A gente está falando aqui 14%, ó. Aqui também, tipo, um terço da mão, etc. Tipo, sabe aquela entrada mais agressiva que você fala assim, pô, eu vou menor, vou ver se depois eu consigo carregar, mas tem um espaço relativamente tranquilo, desde que esse fundo não interfira. Aí que tá a questão que foge um pouco do que eu trago para vocês, né? Mas tem os mesmos 13 e pouco, 14% até esse pontinho aqui, antes, né, das resistências, tá? E se porventura ganhar um pouco mais de força, ó, a gente está falando aí de 3 para 1 para testar o que é, na minha opinião, o ponto mais importante nesse momento como resistência. Aí na casa dos 31,40. Beleza? Muito cuidado, são ações aí que não estão fáceis, é o que eu estou falando, né? Não costumo trazer isso para vocês, são entradas um pouco mais agressivas. De qualquer forma, foram alguns papéis que me chamaram a atenção. E Tasa, por estar na média de 200 do semanal, um papel que também vem bem pesado. Ó, se aproximou desse topo aqui, né? Então, tá chegando perto de uma outra região de suporte. Aqui foi, acho que... Não, não foi depois das eleições, né? As eleições foram em 2017, tá? De qualquer forma, foi o topo lá de 2018. E no semanal aqui, ó, deixou um fundo, tá? Então, no rompimento da máxima da semana seria a confirmação de um padrão, 10% de risco. Tem que passar a média de 9, que tá logo na cara. Mas antes de chegar na resistência, na próxima, né? Daria parcial também, tá? Então, antes desse topo, antes das médias aqui, daria essa parcial de 1 para 1 na confirmação de fundo. E se por acaso conseguir ganhar esses 15, 20, o papel abre bastante espaço de subir. A gente tem um alvo lá perto dos R$ 20, 19,30 por aí. Seria o alvo de Tasa para cima, tá? Mesma história. Não tem essa semana que não apareceram sinais tão interessantes, tá? Mas de qualquer forma eu trouxe alguns exemplos para vocês. E essa Oxy lá nos Estados Unidos vem acumulando nessa região. Isso aqui é um ponto interessante, é um caixote. Fez um movimento já que já daria para ter tentado por causa do candle da semana passada. De qualquer forma, se não, quem não pegou, né? Tem aqui quase 11% de risco, ó. E tem a parcial antes do topo anterior. Aqui eu vou repetir o que eu falei sobre
Sabesp, ó. Então, Oxy, tendência de alta, no gráfico semanal, ó. A gente imagina que sim, tem tudo para vir e romper esse 77,20 ali e continuar o movimento. Tem alvos lá mais para cima, 84,5, 87,70 e em busca da máxima histórica lá na casa dos 117 e pouco, tá? Então, também não é assim dos mais fáceis, mas por estar em tendência de alta e ter 1 para 1 até esse topo anterior e por, né, a gente imaginar que tende a romper, eu acredito sim nesse gráfico aí. Beleza? Bom, obrigado aí pela companhia, um ótimo domingo a vocês, uma ótima semana começando com tudo, ao vivo no YouTube às 9h50, não esqueçam, hein? E entre no grupo do Telegram. Valeu!